Para de decorar a pressão arterial e vamos de fato entender o que significa pressão arterial. Fala enfermagem, professor Ivo Salles aqui na área e dessa vez para nós batermos um papo sobre sinais vitais. Muito provavelmente você já estudou os sinais vitais, você conhece os 5 sinais vitais: pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e dor. Porém, estudar sinais vitais não é você ficar decorando parâmetros, ficar decorando valores. Não. Antes disso, e o mais importante, é você entender o que eles significam. E neste vídeo eu quero te mostrar o passo a passo de o que de fato significa a pressão arterial. Esquece aquela decoreba de decorar aquela tabela, o que é uma pressão arterial estágio 1, 2, 3. Calma, vamos primeiro entender o que é pressão arterial. Então eu te convido você a assistir esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, então vamos lá. Ivo, o que é pressão arterial? Presta sua atenção. Eu tenho assim várias formas de te explicar o que é uma pressão arterial. De forma bem simples, você tem um vaso sanguíneo, certo? O vaso sanguíneo é como se fosse uma mangueira. Dentro deste vaso sanguíneo passa o sangue, ok? Você tem um coração que contrai e relaxa. Quando ele contrai, acontece a sístole. Quando ele relaxa, acontece a diástole. Quando esse coração contrai, ele empurra o sangue que está dentro do vaso sanguíneo, certo? E esse sangue bate na parede da artéria, certo? Esse sangue que bate na parede da artéria bate sob uma determinada pressão. Pois bem, isso é pressão arterial. Pressão na qual o sangue bate na parede da artéria. E aí pode ser uma pressão sistólica, que é a pressão quando o coração contrai, ou uma pressão arterial diastólica, que é quando o coração relaxa. Mas presta sua atenção, é possível calcular esta pressão arterial. Como? A pressão arterial ela é definida como um débito cardíaco e você multiplica pela resistência vascular periférica. Ivo, como assim? Preste atenção. O que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é a frequência cardíaca, ou seja, a quantidade de vezes que seu coração vai bater durante 1 minuto, ok? Então, o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Ivo, o que é o mesmo volume sistólico? Volume sistólico é o volume na qual o seu coração ejeta de sangue a cada batimento. Geralmente é em torno de 70 ml, ou seja, a cada contração do coração, o coração contrai uma vez. Quantas ml de sangue serão ejetadas? Isso é o volume sistólico. Então, se eu pegar a minha frequência cardíaca e multiplicar pelo volume sistólico, eu vou ter o valor do débito cardíaco. E presta só atenção, olha só, se pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica e o débito cardíaco é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, olha só que interessante. Significa que, se por acaso aumentar o débito cardíaco, o que acontece com a pressão arterial? A pressão arterial vai subir. Ou seja, se aumentamos a frequência cardíaca, se seu coração, em vez de bater 70 vezes, 80, está batendo 120 vezes, o que está acontecendo com a sua pressão arterial? Está subindo. Ivo, então você quer dizer que uma taquicardia provoca um aumento da pressão arterial? Sim, isso mesmo. É por este motivo que quando o paciente ele está em um estado de choque, em uma hipoperfusão tecidual, para compensar a hipotensão, o nosso corpo vai apresentar uma taquicardia. Por exemplo, no choque hemorrágico grau 4, o paciente vai apresentar uma frequência cardíaca maior que 140, porque para tentar compensar e aumentar a frequência cardíaca, para aumentar o débito cardíaco e assim aumentar a pressão arterial. Vamos falar do volume sistólico. Presta sua atenção, olha só o volume sistólico. Quando o paciente está hipotenso, o que é a primeira coisa que a gente faz?
Antes de administrar drogas vasoativas, antes de administrarmos adrenalina ou noradrenalina, a primeira coisa que a gente vai fazer é administrar volume neste paciente. Exceto em pacientes que têm insuficiência cardíaca, a gente pesa um pouco menos, tá? Mas por que a gente vai administrar volume em pacientes que estão hipotensos? Olha só, se a gente administra volume no paciente, a gente aumenta a pré-carga, ou seja, vai chegar mais volume no coração. Se chega mais volume no coração, ou seja, sangue, se está chegando mais volume no coração, o coração vai ejetar, vai contrair e expulsar mais volume. Ou seja, quando eu administro soro fisiológico, ring lactato no paciente, no fim das contas, o que é que eu estou aumentando? Eu estou aumentando o débito cardíaco. Se eu aumento o débito cardíaco, o que é que está acontecendo? Eu aumento a pressão arterial. Tá vendo? Tá vendo que não é apenas decorar? Vamos à situação contrária. Se um paciente, por exemplo, está perdendo volume, pode ser por diarreia, por vômito, por um sangramento intenso. Se ele está perdendo volume, o que está acontecendo com o volume sistólico? O corpo dele está perdendo volume. O coração vai expulsar cada vez menos sangue. Se ele expulsa cada vez menos sangue, o volume sistólico reduz e o débito cardíaco reduz. Se o débito cardíaco reduz, a pressão arterial também vai ser reduzida. Exatamente. Agora vamos falar da resistência vascular periférica. Lembra? Pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Ivo, e o que é essa resistência vascular periférica? Vamos pensar no seguinte, resistência vascular periférica está relacionado com o vaso sanguíneo, com o tamanho do vaso sanguíneo. É mais fácil para você correr em um corredor largo ou um corredor estreito? Muitas pessoas correndo, é mais fácil muitas pessoas correrem em um corredor largo. Em um corredor mais largo, a resistência é menor. Agora, se for muitas pessoas correndo em um corredor estreito, nesse corredor estreito vai ser mais difícil de passar e a resistência vai ser maior. Da mesma forma é no vaso sanguíneo. Se eu tenho um vaso sanguíneo que ele está contraído, a mesma quantidade de sangue precisa passar por esse espaço, a pressão vai ser muito maior. É só pensar na mangueira. Quando você está aqui na mangueira lavando seu carro, a calçado, você aperta a ponta da mangueira, essa água ela vai ser jogada mais longe. Por quê? Porque você diminuiu a área e a pressão aumentou. Da mesma forma com o nosso sangue, com o nosso vaso sanguíneo. O que acontece quando a gente tem uma pressão elevada? Pode acontecer que os nossos vasos sanguíneos estão contraídos. É assim que age, por exemplo, os antihipertensivos. Os antihipertensivos vão agir fazendo essa vasodilatação, como por exemplo o nitroprussiato de sódio, nipride, ele age fazendo essa vasodilatação das artérias. Isso mesmo, se eu dilato as artérias, a pressão arterial tende a cair. Ao contrário, se o paciente está hipotenso, a gente administra volume no paciente, mas mesmo assim o paciente ainda apresenta hipotenso. O que é que a gente vai fazer dentro de um hospital? A gente vai administrar noradrenalina. Noradrenalina, ela causa uma vasoconstrição periférica, ou seja, aquele vaso sanguíneo vai contrair. Vasoconstrição. Esse é o efeito da noradrenalina. Se eu realizo uma vasoconstrição, o que é que a noradrenalina vai fazer? Aumenta a pressão arterial, porque uma vasoconstrição aumenta a resistência vascular periférica. E se eu aumento a resistência vascular periférica, o que acontece com a pressão arterial? Pressão arterial também tende a aumentar. Entendeu? Então, olha só, não é apenas decorar por decorar, é você entender tudo isso. E quando você entende, fica muito mais fácil você associar com a ação de medicamentos, com as suas condutas e cuidados de enfermagem. Agora, presta sua atenção. Ainda tem como eu calcular a pressão arterial média. Pressão arterial média, Ivo? Sim. Então é só pegar a pressão arterial sistólica mais a diastólica e dividir por 2. Não. Ivo, então como é que a gente calcula a pressão arterial média? Presta sua atenção. A pressão arterial média ela é calculada como?
Você pega a pressão arterial sistólica, adiciona, você vai somar com o dobro da pressão arterial diastólica, ou seja, 2 vezes a pressão arterial diastólica. E vai dividir tudo isso por 3. Repetindo, pressão arterial média é igual a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a pressão arterial diastólica dividido por 3. Ou seja, você vai pegar a pressão arterial diastólica, multiplicar por 2, somar com a sistólica e dividir por 3. Assim, você tem um valor da pressão arterial média, que é super importante dentro de ambientes de terapia intensiva, dentro de situações de urgência e emergência. A gente usa como parâmetros em várias situações a pressão arterial média. Sabia disso? Não sabia? Pois agora você está sabendo. E aí, galera? Gostou desse vídeo? Te ajudei de alguma forma? Se você aprendeu algo novo, se eu conseguir contribuir para a sua formação, vou pedir para você, clicar aqui no botão de gostei, clica aqui no botão de gostei e além disso, vou pedir para você se inscrever no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Nossa família que cada vez mais está crescendo e arrastando seguidores do Brasil inteiro. Então, inscreva-se no canal, clique no botão de gostei e assista esses outros vídeos aqui, ó. Vamos lá, tem uma playlist só de sinais vitais para você maratonar o Descomplica Enfermagem. E esse outro vídeo aqui, top. Esse vídeo, eu não vou nem falar nada, que esse vídeo aqui tá top. Então vamos lá, vamos maratonar o Descomplica Enfermagem e eu vou ficando por aqui. Foi um prazer ter vocês em mais uma videoaula e até a próxima aula. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.